Olá, estamos aqui na nossa rubrica Educação com Futuro. Como podem ver, estamos na Cofidis com a diretora financeira Pavlénia e pronto, vamos falar um pouco aqui sobre finanças. Sejam bem-vindos. Primeiro eu gostaria de perguntar, ah, na sua opinião, que habilidades ou competências acha que os jovens devem adquirir antes de saírem do ensino secundário para que se sintam mais autônomos e confiantes para o futuro? Na minha opinião, a literacia financeira e a educação financeira começam antes do primeiro emprego e antes de receber o primeiro salário. É preciso de compreender o básico, é preciso saber qual é o rendimento, o que significam as poupanças, o que são despesas, quais despesas fixas temos, quais despesas variáveis temos, e também o que é o crédito e como calcular os juros. É uma coisa realmente que eu tenho muita curiosidade, até porque daqui a pouco eu estou a entrar para este mercado de trabalho e para mim, no caso, eu acho que isto seria importante, né, de saber. Prontos, para a segunda pergunta, eu gostaria de lhe perguntar, com tanta informação financeira online, como é que nós podemos distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa? Acho que é um desafio, não é só um desafio para os jovens, é desafio para nós todos, porque, sobretudo com as redes sociais, a literacia financeira não basta. Precisamos também alguma literacia informática, pensamento crítico, e para isso são as regras fáceis. Primeiro, verificar a fonte da informação, não acreditar as informações do segundo mão, que não tenho verificadas, sempre pensar se isso verdadeiramente faz sentido e olhar para outras informações para comparar se a fonte da informação está verdadeira ou não. Por exemplo, para nós, na Cofidis, nós como somos uma empresa regulada pelo Banco de Portugal, a transparência da informação que estamos a partilhar com os nossos clientes e os clientes que estão a pedir o nosso crédito é essencial e não estamos a esconder informações e a transparência é importante. Sinceramente, no fundo é ter sempre pensamento crítico, não é? Claramente. Inclusive comigo, não sei se com todo mundo, mas comigo, às vezes acontece de eu estar no Instagram e eu receber assim um daqueles vídeos que diz coloque o seu dinheiro neste aplicativo aqui e com certeza num dia consegue receber 4.000 euros. E obviamente é uma conversa, né? É muito perigoso muito também. Perigoso, E por isso existem as empresas, mesmo de investimento, reguladas pelo Banco de Portugal. Então, o que podemos dizer é ir ao sítio do Banco de Portugal, ver quais são as empresas que são regulamentadas e registradas no registro, para verdadeiramente verificar se estas empresas são credíveis, porque senão podemos muito facilmente perder muito dinheiro. Quais são os erros mais comuns cometidos por jovens ao gerir o próprio dinheiro e como é que acha, na sua opinião, que táticas eles podiam usar para gerir melhor o seu dinheiro e evitar gastos desnecessários? Se calhar eu vou responder nas duas partes da resposta da pergunta no mesmo tempo. Sim. Porque eu tenho um filho de 22 anos que está a viver, começa a viver sozinho e verdadeiramente estou a ver que mesmo que investi enormemente na educação dela financeira, estou a ver os problemas que ele tem. A primeira regra básica é que o orçamento familiar, o orçamento de uma pessoa tem que ser ao menos equilibrado. Isso significa que os rendimentos têm que ser superiores às despesas. A análise das despesas é essencial, porque temos as despesas que são fixas e temos as despesas que são variáveis. Temos as despesas necessárias, tipo renda, tipo eletricidade, tipo crédito, se eu tenho, e temos as despesas que são nice to have. Então,
quero comprar um novo telemóvel, estou a pagar o Uber Eats para receber a comida em casa, e tudo isso é preciso bem analisar, porque as despesas fixas que tenho que pagar são obrigatórias e estas nunca posso evitar. Por exemplo, a minha avó sempre me ensinou a criar as envelopes. Então, 20 anos, 30 anos atrás, quando eu entrei na minha vida pós-estudante, adulta, vou dizer, foi isso como eu aprendi a gerir o meu orçamento. Então, soube que tenho X euros que tenho que pôr ao lado e não posso trabalhar com este dinheiro, nunca posso pensar neste dinheiro, então isso foi no meu envelope. E depois, o que ficou ao lado, eu disse-me, ok, então eu vou criar as poupanças. Então, de 50% do que me sobrou, eu criei uma outra envelope que era poupanças, um pouquinho. E o resto ficou lá para a minha vida e, logicamente, no início da vida adulta, esta parte é muito, muito baixa. É assim como nós temos que começar a organizar o nosso orçamento, porque como a vida adulta que está a avançar, há os períodos onde temos mais dinheiro livre e menos dinheiro livre. Quando eu começo a pagar estou a viver sozinha, pago a renda sozinha, logicamente o meu disponível para a vida fácil ou para uma vida social, não sei, é diferente que quando já tenho 50 anos, crianças saíram da casa, eu tenho a minha vida, logicamente, funciona diferente. Então, estas regras de básico, criar envelopes, é alguma coisa que pode ajudar muito bem. E hoje os bancos, com certeza, estão a propor também estas contas de poupança, onde eu posso criar algumas contas. O que é uma regra global, e acho que é alguma coisa que, por exemplo, eu estou a fazer, é que tenho que ter na poupança acessível, então poupança que é rapidamente utilizável, no caso de algum problema grave, é de ter ao menos 3 até 6 salários ao lado, mensais, ao lado, para verdadeiramente conseguir responder rapidamente a um problema da minha vida. É difícil, mas acho que isso é alguma coisa que também a gente tem que ter em mente. Terceira regra, utilização do crédito. O crédito é para um investimento. O crédito não é um rendimento à parte. E é preciso sempre pensar, ok, se eu quero crédito, é diferente se eu crédito para comprar um novo iPhone, é diferente se eu quero um crédito para uma educação a pagar uma escola. E estas duas coisas têm que ser sempre avaliadas, porque o crédito para um investimento faz muito mais sentido, é muito maior compromisso que o crédito para só ter o estatuto. Alguma coisa assim. É uma forma muito, muito boa de se pensar, inclusive eu acho que era bom as pessoas implementarem essa forma de pensar, porque se as pessoas sempre tiverem estes dinheiros separados, não teriam de se preocupar muito assim com emergências que acontecem, por exemplo, o que falou de manter tipo uns 6 salários, eu achei impressionante manter 6 salários separados, é uma coisa que eu não ter 6 salários separados, mas uma coisa que eu faço é, antes de eu comprar alguma coisa, por exemplo, assim, vamos dizer, carinha, por exemplo, em sapatos ou alguma coisa assim, eu penso em ter o dobro do preço daquilo, para poder comprar. E isto que disse de ter envelopes separados é muito interessante, assim, de se pensar, e uma coisa que as pessoas deviam praticar mesmo, para qualquer emergência, não é? E com isto acaba por responder a pergunta que eu ia fazer-lhe a seguir. Que hábitos práticos de poupança acha que os jovens deveriam implementar para ter uma maior estabilidade futura? Eu ia fazer essa pergunta, mas
Não sei se ainda quer responder, mas... Sim, é exatamente ter este envelope como a reserva para algumas coisas que não são previstas no futuro. Verdadeiramente, até 6 salários, isso é válido para mim, como os meus salários, tal como para vocês, como as vossas despesas ou os vossos rendimentos no início da vida, porque realmente... por exemplo, a mim, se alguma coisa acontecer, eu tenho a hipoteca que tenho que continuar de pagar. Se só sair trabalho, amanhã a hipoteca não vai acabar de ser paga. Então, por isso, eu preciso verdadeiramente ter esta parte ao lado. E para os jovens é a mesma coisa, porque também tem que pagar a renda, tem que pagar a eletricidade, se não estão a viver com os vossos pais, mas suponho que também estão a pagar aos vossos pais também alguma tipo renda, não é renda verdadeira, mas é assim como funciona. É simbólico, mas é assim como funciona para também aprender que a vida normal é assim. Pois. Eu assim, por exemplo, estou a trabalhar com o meu filho. Ele não está contente, é normal, mas faz parte da vida, porque daqui um pouco ele vai viver sozinho e realmente tem que aprender que há algumas obrigações na vida que tem que cumprir. Pronto, aprender a ser adulto, né? Sim. Em algum momento temos que Exatamente. virar a chave. Bom, já que respondeu assim aquela pergunta, eu gostaria de lhe perguntar, já que estava a falar de crédito também, como é que os jovens podem usar o crédito de forma responsável no início da vida adulta? E também, como é que pontos é que eles devem levar como importantes antes de tomar antes de assumir qualquer compromisso? Primeira coisa é de ver porque eu quero o crédito, porque o crédito não tem que servir para algumas despesas espontâneas. Então, vou comprar, vejo os novos sapatos para 300 euros e vou pagá-lo como crédito. Isso acho que não é uma forma responsável de utilizar o crédito. Depois, o crédito para mim é para um investimento. Realmente investir na educação, investir no meu apartamento, melhoria de alguma coisa, eu agora não sei, mas realmente é assim como é a abordagem responsável para o crédito. Do outro lado, depois, é preciso avaliar as condições do crédito. Então, sobretudo, qual será a mensalidade, para quanto tempo eu vou ter que pagar o crédito, porque isso é um compromisso para o futuro. Isso, ok, eu agora vou receber o dinheiro, mas depois tenho um compromisso contratual com a empresa financeira, que tenho que pagar daqui a 5 anos a mensalidade. Então, é alguma coisa que a empresa está a cumprir a sua obrigação contratual a dar o crédito, mas do outro lado é a minha responsabilidade de pagar durante toda a vida o crédito até o fim. E aqui eu tenho que saber qual é o meu rendimento, se vou deduzir todos os custos fixos que pago durante a minha vida, se mesmo tenho espaço no meu orçamento para pagar a mensalidade, porque senão vou criar o meu orçamento negativo, então desequilibrado, porque vou ter mais despesas mensais que o meu rendimento. E é uma gestão do orçamento global. Esta comparação tem que ser sempre feita. Depois as condições, olhar para os juros, comparar as propostas das financeiras, dos bancos, não olhar só para a mensalidade, mas também para o prazo, qual é o juro, quais são as condições do contrato. Muitas vezes verdadeiramente vai de reler o contrato todo para verdadeiramente perceber quais são os impactos, por exemplo, quando não vamos pagar. Porque para nós, instituições financeiras, bancos, é essencial de ter os bons clientes, mas também pode acontecer que não é isso.
Eu prefiro de ter o cliente que paga desde o início até o fim sem nenhum problema, porque para mim é um cliente que não traz risco e, diria, é barato, que um cliente que não cumpre os seus compromissos. E por isso ter um cliente que é bem informado e sabe porque está a pedir um crédito é essencial. É daqui todo o nosso compromisso com a literacia financeira e educação financeira e colaboração com o Junior Achievement. É sempre bom ter assim uma consciência do que é que a gente está a fazer, por exemplo, e acaba sempre por impactar muito quando uma pessoa decide que vai pagar e depois não paga. Não parece que impacta muito, a pessoa pensa, é uma empresa grande, provavelmente não impacta, eles têm muito dinheiro, mas acaba assim por impactar às vezes. Se todos os clientes estão a dizer isso, nós vamos perder dinheiro. Pois. Pronto. E agora sim, para o último, eu gostaria de fazer uma pergunta mais vinda de mim. O que é que acha, na sua opinião, o que é que acha, quais são as decisões mais importantes que um jovem devia tomar, assim, logo depois de sair do ensino secundário? Qual é que acha que são as primeiras decisões mais importantes na vida, vamos dizer, do trabalho, no caso? Eu acho que é fazer nós chamamos aqui na Cofidis, chamamos isso plano de desenvolvimento pessoal. É o plano curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, onde eu quero descer hoje, qual é a minha ambição para amanhã, para o próximo ano, e onde eu quero voar daqui a 10 anos. E planificar, preparar este caminho passo por passo para construir o meu futuro, porque nós somos os construtores da nossa vida, não é ninguém outro. Então é o meu conselho. Pronto, e com isto acabamos aqui a nossa entrevista. Muito obrigado por nos receber e por responder às nossas perguntas. Agradecemos muito pelo partilhar o seu conhecimento e obrigado. Muito obrigada, Paulo.